Professor Fernando Rosário de Souza, para falar dos módulos 4 e 5, Ética, Política, Estética e Crise. Realmente é muita coisa, mas eu vou tentar focar realmente no que é importante, uma verdadeira revisão para avaliação AD do segundo trimestre para o segundo ano. Então vamos começar com ética e moral. Lógico que moral e ética estão muito relacionadas, mas você precisa saber a diferença, tá? A ética ela é mais universal, a moral é mais local de cada civilização, de cada grupo. Então a ética trabalha com valores universais. A ética trabalha com aquilo que é o bem e o mal. A moral trabalha com o que é certo e errado naquele contexto, naquela situação, tá? Então, a ética é a parte da filosofia que estuda as relações. Mas mesmo a ética, ela tem duas grandes divisões, para não falarmos da dialética de Hegel, que tenta fazer a síntese entre a tese e a antítese das duas primeiras. Vamos lá. Kant, aquele lá do racionalismo, do criticismo, do idealismo, das ideias puras. Ele defende uma ética deontológica, a deontologia. Existem coisas que estarão sempre certas para Kant e existem coisas que estarão sempre erradas, independentemente do contexto. Falar a verdade estará sempre certo. Defender a vida estará sempre certo. Então, para Kant, se uma tia lhe dá uma capinha de liquidificador de crochê e você acha feio, você deveria falar: nossa tia, não gostei desse presente. Já para Stuart Mill, que defende uma ética utilitarista, pragmática, ele falou: olha, a ética deve se adaptar ao contexto. Existem contextos em que você deve defender um mal menor. Se você falar a verdade nua e crua para sua tia, talvez você inviabilize o convívio com essa tia. Será que é necessário falar? Fala assim: ah, tia, bonita, a senhora faz bem crochê. Será que você precisa falar a verdade plena? Para a deontologia, a verdade deve ser sempre falada. Para o utilitarismo, o contexto precisa ser adaptado. Talvez para Hegel, na dialética, existem alguns tons possíveis, algumas sínteses possíveis. Não sei o quanto vocês conseguem ver que aí, no contexto judaico-cristão do Ocidente, a moral dos 7 pecados capitais aqui se aplica, como se fosse uma balança de 2 pratos. De um lado, nós temos o que os judeus e os cristãos consideram pecados com muita energia, quase que os orientais chamariam de energia yang. A gula, a vaidade, a luxúria. Do outro lado, a preguiça, a inveja, a avareza. No centro aqui, a ira.
Vocês já perceberam que existe quase que uma relação de equilíbrio entre os pecados opostos, como se fosse a balança de dois pratos, e que a ira só se manifesta se houver o desequilíbrio? É quase como se um pecador pudesse ensinar para o outro o seu pecado, e se eles conseguissem aprender, haveria o equilíbrio. Se a pressa do goloso e a procrastinação do preguiçoso entrassem em equilíbrio, haveria a virtude. Se a soberba do vaidoso, ele se achar, e a admiração exagerada que o invejoso tem do outro, virasse autoestima equilibrada, haveria virtude. Se os gastos exagerados e os exageros de aproveitar a cada momento do luxurioso e o adiar os prazeres do avarento virassem um equilíbrio, haveria virtude. E com equilíbrio, não há por que a raiva se manifestar. Joia? Um outro assunto que nós vimos muito rapidamente, será talvez um assunto muito rápido na prova se cair, e nós abordaremos mais para frente com mais profundidade, é a política. Lembrando que política é a ação de quem vive na polis, a cidade-estado grega. A política é a parte da filosofia que estuda a aplicação das leis para o bom convívio do cidadão da polis. Tá? A grande questão da política é se você deve se valorizar como um indivíduo ou se você deve valorizar a coletividade. Como que você faz para equilibrar? Se você está com vontade de ouvir música alta, e é um direito seu, pelo menos no horário permitido pela lei, mas se a sua vizinha acabou de ter bebê e ele dorme à tarde. O interesse coletivo e o interesse individual. Ou ao contrário, se você está tentando estudar para uma prova difícil e o seu vizinho curte uma música de metal pesado que treme o seu apartamento. Tudo isso faz parte do estudo da política. E como diria o Bertolt Brecht, o castigo para aqueles que não se interessam por política é porque eles serão governados pelos que se interessam. Juntando política e ética, nós temos uma metáfora que nós vimos sobre o dilema do trem. E aí, quando você junta ética e política, você sempre tem decisões que você precisa tomar, e essas decisões dependem em que lugar da decisão que você vai tomar. Quando você é o responsável, você é o executor das leis, você é o maquinista do trem. Então, se o trem está indo em direção a 5 trabalhadores que serão atropelados em poucos instantes, e você pode mudar o rumo do trem para atropelar apenas 2 pessoas, provavelmente você fará isso. Existem pontos positivos e negativos dessa situação. Positivo é que você vai salvar pelo menos 3 vidas em comparação às outras 2. Negativo é que isso vai lhe trazer algum remorso, mas um mal menor. Existe uma outra situação, em que você é uma pessoa fora dessa situação, mas que você está próximo a uma alavanca que pode mudar o rumo deste trem. Você pode pensar assim: olha, eu não tenho nada a ver com essa situação, eu posso deixar apenas o acaso seguir o que ocorreria. Qual é o ponto positivo se você não mexer na alavanca?
você não ficar com peso na consciência por ter deixado o acaso seguir o seu caminho. Mas você também pode ficar com peso na consciência de não ter salvo mais vidas e ter feito mal menor. Você entende que o contexto mudou a quantidade de peso na consciência que você pode sentir? Existe uma terceira situação aí nesse dilema que normalmente é colocado, que é você estar mais afastado ainda do contexto, olhando de uma ponte com uma pessoa, normalmente o exemplo é dado com uma pessoa obesa, que você pode empurrar da ponte para ela cair na frente do trem e impedir o acidente que matará as 5 pessoas, sendo que só esta pessoa morrerá. E uma pessoa salvaria a vida de 5. Mas aí você vira imediatamente um assassino. Você fala, não, mas você matou uma pessoa para salvar 5. Só que esta opção dificilmente alguém aceita. Porque você não quer virar um assassino direto, ainda que isso implique em salvar 5 vidas. Porque isso implica em você virar uma pessoa fora da lei. Você consegue perceber que as relações éticas e políticas, as leis e a ética, a política e a ética estão intimamente relacionadas? Vamos para um outro aspecto da filosofia que permeia o nosso cotidiano, a estética. A estética estuda a expressão do belo. E a manifestação da estética, o estudo da manifestação estética é a poética, tá? Muito bem. A poética, ela diz que se a manifestação artística é para imitar a vida, você já deve ter brincado de mímica. Ela é mimese. Mímica, mimese. Então, quando um artista tenta fazer o quadro mais parecido possível com a paisagem, ele está fazendo mimese. Quando um artista ele tenta retratar um quadro, sei lá, como a Frida Kahlo, retratando o quadro da mulher ensanguentada após ter sido esfaqueada pelo marido, ela está fazendo uma catarse retratando tudo que as mulheres sofrem com os feminicídios. É uma catarse. Numa música, o Renato Russo ou qualquer outro compositor pode falar assim: eu nem sabia que eu pensava assim. E você fala, nossa, ele canta coisas que são exatamente o que eu penso, e eu não sabia que eu pensava assim. Ou ele pode cantar, todos os nossos índios foram mortos, 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 mortos. E isso ser uma catarse. Desculpe o exemplo meio escatológico, mas a palavra catarse lembra catarro, é aquilo que você quer pôr para fora, é aquilo que você quer eliminar, a sua revolta, tá? A arte pode ser imitação ou pode ser revolta, digestão, né? Nietzsche. Lógico que Nietzsche não é tão simples assim, isso é apenas uma introdução. Eu quero que você saiba essa dualidade de Nietzsche. Do lado do convívio, da moral, ele tem um mar quase que de descuido, de pouco caso, o niilismo. Fala, olha, eu não ligo muito para o que os outros pensam de mim. O que os outros pensam de mim é problema deles. Um certo desprezo pela opinião alheia. Isso faz parte do niilismo nietzschiano. Já intelectualmente, ele é um destruidor de conceitos. Fala, olha, ninguém consegue sustentar racionalmente uma ideia,
porque as ideias não podem ser comprovadas de nenhum jeito. Então, é o martelo nietzscheano. Estes temas serão mais aprofundados em outros módulos e muito provavelmente não serão cobrados nessa AD, tá? Sobre Nietzsche, porque são assuntos de outros módulos de modo mais profundo. Eu quero que você saiba muito bem a ética, o exemplo do trem, mimese e catarse. Gente, até a próxima!